E aí pessoal do canal História do Brasil, beleza? Urias aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. E dessa vez é um vídeo sobre a história de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, né? Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e ativem o sininho para o YouTube te notificar de novos vídeos, beleza, galera? Bom, o tema do vídeo é Dom Pedro I, o monarca que foi desprezado por dois países. Por quê? A história de Dom Pedro I se inicia no dia 12 de outubro de 1798, o dia do nascimento dele, né? Dom Pedro I, que era filho da rainha Carlota Joaquina e do rei Dom João VI. Dom Pedro I nasce no Palácio de Queluz e vive na metrópole, né, em Portugal, até 1807, né, quando Dom João VI, como príncipe regente, decide vir para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. E ele chega aqui no Brasil em janeiro, junto com a família imperial e junto com a família real e com alguns nobres, em janeiro de 1808, se eu não me engano, dia 22 de janeiro de 1808, e atraca em Salvador, na Bahia, né? Fica um tempo lá e depois vai para o Rio de Janeiro. E a partir de então, Dom Pedro I, ele passa a viver no Brasil, né? Dom Pedro I, que viveu mais tempo no Brasil do que em Portugal, né? Que ele, né? Aí, ele vai passando, né? Vai se preparando para assumir o trono, apesar que Dom João VI e a rainha Carlota Joaquina não deram aquela educação rigorosa, né, para Dom Pedro I. E Dom Pedro I, ele gostava muito, né, ele, digamos que ele gostava muito de mulheres, né, ele era muito mulherengo. E aí Dom João VI, pensando que isso poderia melhorar a vida de Dom Pedro I, arranja um casamento com ele com a princesa austríaca Leopoldina, né? Então eles se casam aqui no Rio de Janeiro em 1817, se eu não me engano. E até aquele período ali, Dom Pedro I, ele era herdeiro do Império Português, né? Ele era herdeiro de Portugal, ele não era herdeiro do Brasil ainda, né? O Brasil, que naquele período já tinha sido elevado de status para reino, né? E Dom Pedro I era herdeiro de Portugal, né? Do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aí eles se casam, né? E tal, o tempo vai passando e eles vão tendo filhos, né? O tempo vai passando, tiveram filhos, descendentes, né? Aí tem a Revolução Liberal do Porto, né? Dom João VI volta para Portugal e no dia 26 de abril, né? E aí Dom Pedro I fica no Brasil como regente, né? Como regente. E ele fica na administração do Brasil, Dom Pedro I, por 10 anos, né? Ele fica por 10 anos, de 1821 até 1831. Aí, Dom Pedro I, ele era um grande compositor, né? Ele gostava de compor, né, muito. Tanto é que quem compôs o hino da independência do Brasil foi ele, né? E também quem compôs o hino de Portugal, né? O hino do reino de Portugal foi ele também, né? E ele gostava muito de compor, né? E aí, em 25 de março de 1824, né, ele outorga, né, a Constituição, ele dá uma Constituição para o Brasil, né? E aí, o tempo vai passando, né? Em 1825 vem a Guerra da Cisplatina, que ele perde em 1828. E aí, em 1826, o seu pai, Dom João VI, morre, né? E aí começa uma briga de sucessão lá em Portugal, porque ele era o herdeiro do trono português. Com a morte do seu pai, ele era o herdeiro do trono português. Só que Portugal não queria Dom Pedro I lá, né? E quarto em Portugal, porque ele tinha dado a independência ao Brasil, né? Então, inclusive, a Carta Constitucional Brasileira, que ele mesmo fez, que ele mesmo otorgou 2 anos antes, proibia ele de ser monarca em outro país, né? No caso, ele era monarca do Brasil e agora de Portugal. Então ele teria que abdicar ou do trono brasileiro ou do trono português. Coisa que ele fez, se não me engano, 1 mês depois de ele ter assumido o trono, ou 2 meses, ele abdica em prol da sua filha Maria, né? Maria da Glória, né? Que se torna Maria II, né? De Portugal. E ela vai, né, para Portugal lá, né? Administrar, e
Beleza, aí continua aqui, né? E outra coisa, a impopularidade de Dom Pedro I crescia muito. Porque como Dom Pedro I, ele era muito mulherengo, ele não respeitava a Imperatriz Leopoldina. Como assim? Ele não respeitava? Ele batia nela? Não. Mas, como eu posso dizer, ele tinha muitas amantes. Inclusive, um caso famoso dele foi com a Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos, né? Que era uma amante que vivia no mesmo palácio, praticamente, que ele morava com a Imperatriz, né? Que ele morava a Imperatriz Leopoldina. E o povo amava a Imperatriz Leopoldina, né? E isso foi crescendo um ódio no povo, né? Da maneira que ele tratava a Imperatriz, de ele dar mais privilégios para sua amante, do que até para a própria Imperatriz Leopoldina, né? Que era lindíssima, né? A Imperatriz Leopoldina era linda e muito admirada pelo povo. Aí no dia 2 de dezembro de 1825 nasce o herdeiro dele, né? Pedro de Alcântara, né? Futuro Dom Pedro II. E ele fica numa festa, né? Porque o filho homem, né? E iria herdar o trono. E aí um ano depois, em dezembro ainda, depois de ter sofrido um aborto, a Imperatriz Leopoldina falece também, se não me engano, dia 12 de dezembro, né? Ela falece também, a Imperatriz Leopoldina. E as coisas que já estavam ruins para Dom Pedro I começam a piorar. Porque com o falecimento da Imperatriz Leopoldina, ele não tinha. A impopularidade dele cresceu cada vez mais. E aí ele manda o Marquês de Barbacena ir para a Europa procurar uma esposa para ele, né? E coisa que não foi fácil. Coisa que o Marquês só conseguiu 3 anos depois, né? E mesmo assim não era uma princesa de uma casa real grande, né? Era parente de Napoleão Bonaparte. E muitas casas reais não reconheciam, né? A casa de Lichtenberg, né? Que é a Amélia de Lichtenberg. Mas com esse casamento, Dom Pedro I pensava que a popularidade dele iria voltar ao status como era antes da independência, né? Como era na independência, muito por causa da Imperatriz Leopoldina. E aí, em 1829, ele se casa, cria a Imperial Ordem da Rosa, né, em homenagem a esse casamento. A popularidade dele cresce momentaneamente, né, devido ao casamento dele com a nova Imperatriz, né? Mas é por pouco tempo, porque com os desmandos dele, né? Porque ele não, tipo assim, ele queria ser ele era um déspota, na verdade, né? Ele não sabia, ele mandava praticamente tudo, né? Através do seu poder moderador, e ele era muito desequilibrado, ao contrário do seu filho futuramente, né? Dom Pedro II ele era mais equilibrado que o próprio pai. E ele não conseguia se equilibrar e tal, e o Brasil borbulhando em crises. O Brasil em 1829 tinha falido o Banco do Brasil, e a crise só aumentando, revoltas populares. E aí, em março de 1831, ele viaja para Minas Gerais, né? E prestando apoio e não consegue. É quando ele volta para o Rio de Janeiro, acontece o conflito das garrafadas, né? Que eram apoiadores dele, que era majoritariamente português, né? E brasileiros. Aí tem o assassinato também de Líbero Badaró, né? Que era um opositor dele, que botaram na conta do imperador a morte de Líbero Badaró, né? E as pressões estão aumentando, até que no dia 7 de abril de 2 dias antes, né? No dia 5 de abril de 1831, ele troca o gabinete, né? Ele troca o gabinete colocando só portugueses praticamente no gabinete. E isso foi um tiro no próprio pé dele, porque o que tava ruim piorou ainda mais a situação para ele, sabe? Ele fazendo isso, ele auto próprio se derrubou, porque aumentou ainda mais as pressões para sua abdicação. E aí na madrugada do dia 7 de abril de 1831, ele é forçado a abdicar, porque senão o povo ia fazer uma revolução e ia derrubar a monarquia, e ali mesmo proclamaria a república 58 anos antes, por culpa das irresponsabilidades dele mesmo. E ele é forçado a abdicar. Ele nem se despede do filho, porque era madrugada, né? Ele abdica, entrega lá pro major dele de segurança e vai embora, né? Ele vai pra um navio inglês que estava atracado no Porto do Rio de Janeiro.
E fica lá até o dia 12 de abril, né? E quando no dia seguinte, o dia 13, ele parte para a Europa para lutar pelo trono português, né? Para começar uma guerra civil lá com Dom Miguel, seu irmão. Porque Dom Miguel tinha usurpado o trono que era de sua filha por direito, né? Que era de Dona Maria. Dom Miguel dá um golpe de estado lá em Portugal, em 1828, e toma o trono para ele, né? Então ele se autoproclama um rei de Portugal. E aí Dom Pedro I parte para Portugal. Primeiro ele vai para Paris, né? Fica lá um tempinho. E em 1832 ele vai para Portugal, deixa sua esposa Amélia grávida em Paris e sua filha Rainha Maria II junto com Amélia lá em Paris, com segurança. E ele vai lutar lá com Dom Miguel, uma guerra que travada, muito sangue, tá, uma guerra civil que acaba em 1834 e acaba com a expulsão de Dom Miguel de Portugal e exílio para sempre, né? E aí tinha uma esperança, né, que Dom Pedro I voltasse para o Brasil, mas ele estava à frente da regência portuguesa, né? E devido à guerra ele adoeceu, né? Adoeceu, tuberculose por causa das trincheiras e tal, das lutas, como aconteceu. E ele tava muito, muito doente mesmo, muito enfermo. E aí no dia 24 de setembro de 1864 ele morre. Ele morre no mesmo quarto a qual ele nasceu, né? No Palácio Real de Queluz, no dia 24 de setembro de 1834. E ele, nos seus últimos pedidos, né, ele pede para que seu coração, que retire o coração dele, né, e coloque no Porto, né, que está até hoje lá no formal pesadíssimo, né? Inclusive, há 2 anos atrás veio para o Brasil para comemorações do bicentenário, né, da independência do Brasil. E ele acabou morrendo como uma pessoa que foi rejeitada por seus países, né? Porque tanto o Brasil não queria mais ele, quanto Portugal também não queria mais ele, sabe? Portugal não queria ele por ele ser brasileiro demais, na opinião portuguesa, e o Brasil não queria mais ele porque achava ele português demais, né? E ele acabou, ele sendo herdeiro de 2 tronos, acabou ficando sem nem galera. E ele só volta pro Brasil muitos anos depois, mais de 140 e poucos anos depois, lá em 1972, para a comemoração de 150 anos da independência do Brasil, né? Lá em 1972, né? E ele repousa no Museu Ipiranga, né? Onde ele proclamou a independência do Brasil, nas margens ali do rio e Ipiranga, né? Onde ficava ali. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo falando, né, um pouco rápido, né, sobre a história do Pedro I, né? Dom Pedro I e quarto de Portugal, né? E outra curiosidade é que ele, quanto rei de Portugal, ele assina uma carta constitucional, né, em 1626, mas que não vale muito, né? Porque 2 anos depois seu irmão toma o poder e tal, deixa de valer essa carta, né? E aí algumas curiosidades e história, né, sobre essa pessoa tão polêmica da história do Brasil e de Portugal. Beleza, pessoal? Valeu e tchau, galera!